Olá, a paz. Vou resumir minha história e gostaria de ajuda nesta dúvida. Eu cresci na igreja. Aos 20 anos me casei com o primeiro namorado. Tivemos uma filha. Meu ex, sempre, apesar de ser um bom pai, não era um bom marido. Não me acompanhava em lugar algum, nem em reunião de família. Não era carinhoso e jogava muitos jogos de azar. Depois de um tempo, eu cometi adultério. Após ele descobrir, eu me arrependi de verdade. Houve o perdão da parte dele e ficamos juntos por mais 2 anos. Total, 16 anos juntos. Eu realmente mudei, mas após esses 2 anos, ele simplesmente foi embora. Então conheci outra pessoa, começamos a namorar e engravidei. Hoje temos uma filha de 6 anos. Moramos juntos, mas eu não me sinto bem por não estar casada, porque quero trabalhar na obra da igreja, mas não me sinto confortável com a situação. Ele não é crente, mas ótimo pai e companheiro. Ele acha que não precisa casar porque já considera casado. Mas tenho medo e quero estar correta diante de Deus. Me sinto muito aflita. Muitas vezes brigamos porque eu faço muita pressão com ele para casar no civil. Eu sinto que estou em pecado por não estar casada. Querida, eu vou te responder aqui em parte, porque definitivamente qualquer questões que vocês me enviem, elas não serão respondidas sob as categorias de certo, errado, pode ou não pode. Ok? Embora essas categorias existam e tenham a sua devida pertinência em determinadas situações, o meu objetivo nesse trabalho que eu desenvolvo aqui nas redes é a de refletir para ensiná-los a pensar e a decidir por vocês mesmos. No espírito do que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo Jesus, que foi o cumprimento pleno da lei, sim, ele não só cumpre a lei, mas chama para si o centro de convergência da relação do ser humano com Deus, já não mediada pela regra, pelo mandamento, mas sim pelo entendimento. Por isso, o valor da compreensão da verdade, para que possamos ser verdadeiramente livres, né? Nessa direção, vamos destrinchar um pouco essa questão que me foi enviada. Essa moça, ela cresceu na igreja e ela se casa jovem demais, 20 anos. 20 anos é uma mentalidade cuja maturidade, por falta ainda de vivência e de experiência de vida, está suscetível a uma série de certezas equivocadas, de pontos cegos na maneira de ler e interpretar o outro e a si mesmo na interação e na vida. Mas com 20 anos de idade ela se casa com o primeiro namorado, e dizendo ela que cresceu dentro da igreja, eu não me surpreenderia se esse casamento aconteceu de uma maneira um tanto quanto corrida, apenas para legalizar o sexo entre eles. E eu vejo isso acontecer à torto e direito. Porque no meio da religião dos homens não se ensina a pensar.
A mentalidade que é propalada é a filosofia do cabresto. Então são delimitados pode, não pode, isso é autorizado e isso é proibido. E sob essa mentalidade da lei, então a gente encontra uma série de pessoas reprimidas, taradas, compulsivas ou, nesse caso aqui, precipitadas. Porque acabam atropelando etapas e se precipitando num vinculamento mais visceral, tal qual o casamento, sem que se tenha dado tempo ao tempo para que eles pudessem se conhecer. Porque veja que o que ela vem narrando, como o que com o tempo foi se apresentando como desconexão entre eles. Tivemos uma filha, meu ex, apesar de ser um bom pai, não era um bom marido. Não me acompanhava em lugar algum, nem em reunião de família, não era carinhoso e jogava muitos jogos de azar. Pois é, isso tudo parece óbvio, inclusive para quem não é crente e esteja ouvindo isso daqui, geralmente tem a pergunta, meu Deus, então por que casou? Como que essas coisas não estavam claras desde o namoro? Porque, na verdade, como o sexo e a relação sexual entre um casal não é refletida e trabalhada pela via de uma compreensão, pela via do seu significado, mas é regida apenas pela via de uma proibição, sem que se dê a menor explicação, e na maioria dos meios religiosos esse tema é um verdadeiro tabu. Então os envolvidos, entendendo esse tipo de direção, eles acabam sendo cegados. A sua percepção e o seu discernimento já são imaturos porque já são jovens demais. E aquilo que poderiam ainda ter para tentar discernir acerca do outro é completamente ofuscado pelo borbulhar de um desejo que eles lidam pela via da repressão. E aí, reprimindo, então eles ficam ávidos por querer transar de maneira legalizada diante de Deus, que na concepção da religião dos homens, essa legalização só acontece depois que eles passam por uma cerimônia religiosa. Essa é a arrogância da religião dos homens. E aí vão vir aqui legalistas e literalistas me citar Mateus 16, mas tudo que ligares na terra será desligado no céu. Meu Deus, num estupro hermenêutico do significado dessa passagem, querendo com isso achar que nós homens, porque carregamos as nomenclaturas bíblicas e do divino, temos então a chave do reino dos céus para trancar o que der na nossa telha e destrancar o que der na nossa telha. E a maioria simplesmente não discerne as realidades do coração. Nessa direção, então, aflitos pelo tesão que os castigava em função da proibição de se desejarem, mas não poderem se usufruir, então eles se precipitam no casamento, em se casar para poder transar, e aí depois, com o tempo, o que vai ficar evidente? A verdade. E qual era a verdade? Que por trás de todo aquele tesão reprimido, ela foi percebendo que havia uma total desconexão entre eles. O cara não era carinhoso, era viciado em jogos. E aí entra o segundo ponto. Para a religião dos homens, a gente nasce pronto. Ok? A religião dos homens, principalmente no quesito casamento, tratam seres humanos relativos como se eles fossem anjos. Porque uma vez que passou pela magia da cerimônia dentro da igreja, então você está algemado para sempre. Ora, se a nossa própria consciência é algo que se desenvolve com o tempo,
Por que o matrimônio precisa ser um jugo escravizante que te sequestra dentro de uma jaula para o resto da sua vida? Sobretudo naqueles casos específicos onde muitos, com o passar do tempo, evoluem, amadurecem e constatam que os pressupostos que levaram ele a casar anos atrás eram completamente imaturos e até distorcidos comparado ao sentido da vida. Mas para a religião dos homens, se separar é como um pecado de anjo, ou seja, não tem perdão. Versa todas aquelas colocações do livro de Judas, que é aquela pequena epístola antes do livro de Apocalipse, onde se separou, você está diante de uma condenação sumária. E aí vem os religiosos, legalistas e literalistas me citar Mateus capítulo 5, capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, são papagaios de pirata de versículos recortados que, porque carregam a transcrição literal daquilo que eles acham que aquilo seja, e só porque aquilo transcreve de maneira literal o que eles acham que tem que ser verdade, então, com esses recortes, sem uma hermenêutica básica na leitura, eles utilizam para sequestrar inúmeras pessoas dentro de repertórios morais asfixiantes, acachapantes e, por que não, hipócritas. Sim, porque para o lado de fora elas precisam manter a moral correta, mas para o lado de dentro estão cheias de rapina, estão cheias de tesão incontido, estão cheias de lascívias, estão cheias de cobiças, porque como estão interditadas não pelo entendimento, mas pela proibição, sob pena de ficarem mal faladas e não poderem atuarem dentro daquilo que ensinaram para elas que seja obra de Deus, então, com medo de arrancar um pedaço de Deus, elas vão fazendo gestão dessa esquizofrenia de vida, de ter uma fachada bonita e impecável para os outros verem e aplaudirem, enquanto no coração elas fazem gestão de desejos, impulsos e taras inomináveis. Eu estou dizendo isso porque eu lido aqui com os bastidores da vida humana e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Portanto, voltando aqui, ela então constata o óbvio, mas ao mesmo tempo ela não poderia nem pensar em divórcio, porque no meio religioso, se divorciou, já está condenado, né? E aí ela vai acumulando aquele magma da notória desconexão entre ela e o marido dela, e aí o que acontece? O adultério. E quando esse adultério acontece, principalmente da parte da mulher, geralmente, tá? Nós não vamos aqui generalizar. Eu particularmente nem conheço diretamente essa pessoa que me mandou a questão, mas é apenas por uma percepção em geral dos casos que em geral eu costumo lidar. Mas mulher, quando se vê num caso de adultério, é porque a panela transbordou. E ela já está vendo chifre em cabeça de cavalo e cabelo em casca de ovo. E eu fico a pensar o nível de fragilização que as coisas foram chegando, ao ponto de que, para uma pessoa exacerbadamente carente, mal relacionada, sempre vai ter alguém para cumprir a função do famoso ombro amigo, que começa com gentileza, com jeito e simpatia e acolhimento, mas quem não está acostumado a lidar com esse tipo de situação inevitavelmente acaba embolando as estações e aquilo que começou como uma amizade termina na cama. Isso aí eu já
assisti várias vezes. E aí aconteceu, ela traiu, mas aí o marido descobriu e ela se arrependeu, porque de fato não era o que ela queria, né? Mas fazendo do casamento um teste de apneia, então ela foi sabotada pela própria alma dela, né? E aí ela se arrepende, mas ela diz que, embora ela tenha se arrependido e procurou mudar, naqueles 2 anos seguidos a revelação da traição dela, como ela diz, do nada o sujeito vai embora. Isso também eu já assisti. Tem muita gente que tenta perdoar, se esforça para perdoar, né? Às vezes em relação ao primeiro baque depois de uma traição, tem muita gente até que, tonta por aquela situação, ela ainda persiste em continuar, mas é com o passar do tempo que ela vai visualizando que ela não consegue mais se ajustar. E não poucas vezes, pessoas que dizem perdoar e estarem interessadas em continuar, depois de um tempo, acabam constatando que não é possível, e foi o que aconteceu. Então, eles terminam, ele foi embora, eles terminam e ela conhece outra pessoa. E começaram a namorar. E tal qual a precipitação dela no primeiro casamento em casar, agora a precipitação já foi em ter um filho. Gente, vocês são apressados demais. E aí ela foi e já teve um filho com essa outra pessoa. Hoje eles têm uma filha de 6 anos e moram juntos. Mas eu não me sinto bem por não estar casada. E aí aqui vai entrar o repertório da religião dos homens. Querida, responde para mim, o que é estar casada? Segundo Deus, fala para mim. Esse estar casada que te incomoda, tanto no civil como na religião dos homens, esse casamento aí ele é datado historicamente. Sim, inclusive, ele começou a ser realizado com os contornos mais aproximados do que o que a gente conhece hoje, a partir do ano de 1500, pela via do Concílio de Trento, quando a Igreja Católica, por razões bem específicas, impõe que o matrimônio entre 2 pessoas só poderia ser validado diante de Deus se ele fosse mediado por um sacerdote religioso. Sim, dali em diante é assim que começa a funcionar, mas antes disso não era assim. Inclusive, quando do protestantismo, o protestantismo em relação a isso foi apenas um catolicismo que fez dieta, porque tirou uma coisa ou outra, mas determinados dogmas e cerimônias fetichizadas pelo divino permaneceram, como essa da cerimônia religiosa, como se fosse um portal dimensional que o casal passa e dali em diante eles serão tratados como anjos, porque escreveu e não leu, o pau comeu, a condenação é certa. Tudo obscurantismo e alienação da religião dos homens. Porque diante de Deus, o amor casa. O entrosamento casa. O sexo casa. E aí vocês acham que isso é só uma opinião minha? Se vocês forem olhar para o próprio Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, olha uma coisa demasiadamente intrigante que Paulo fala lá. 1 Coríntios 6, no versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os 2
uma só carne. É interessante que Paulo tinha essa perspectiva, inclusive levando em consideração uma relação sexual casual, tal qual é aquela que é conduzida com uma profissional do sexo. Mesmo assim, ele, na sua sensibilidade e entendimento, ele reputa que ali naquele ato os dois se tornam uma só carne. Tal a visceralidade desse ato, tal a natureza da troca e do engajamento, de energia, de fluidos que isso gera. Mas a religião dos homens, ela transfere a fenomenologia do natural para o artificial e produzido pela tradição dos homens, que é o quê? A cerimônia religiosa. E aí tá aí você, querida, aflita, que porque você não passou pela cerimônia religiosa, então você está em pecado. Justamente agora, que pelo que você descreve dessa nova relação, tudo indica que agora você está de fato casada. Porque perceba que com o seu primeiro casamento, haviam inúmeras desconexões entre você e o seu ex-marido. Vocês não davam certo em nada. Inclusive ao ponto de acumular um magma de insatisfação dentro de você que culminou a te levar a traí-lo. Mas você não tinha peso algum na consciência, porque como você estava casada pela cerimônia dos homens, então você estava casada diante de Deus. Consegue notar como essa filosofia da religião dos homens levam vocês a coar mosquitos e engolir camelos? Porque impedem vocês de ler a vida com a ótica que pelo menos foi Jesus que nos ensinou. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. O que são os frutos? Os frutos são a extensão natural da árvore. É aquilo que a árvore expressa e designa a sua própria identidade. A árvore não se esforça para produzir fruto, ela o produz. Ela o produz porque aquilo tem vinculamento direto com a sua própria natureza. Com a sua própria natureza. Mas vocês não estão habilitados a discernir frutos. Por quê? Porque vocês foram condicionados e adestrados a ler o mundo pela ótica da tradição da religião dos homens. E aí quando vocês casam na igreja, mesmo a relação sendo um verdadeiro salseiro, vocês se creem de bem com Deus. Agora, quando vocês se unem numa conexão de amor, onde duas almas se entrosam verdadeiramente, mas porque não teve uma cerimônia na igreja, então vocês se sentem em dívida com Deus. É nessa direção que lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 7, Jesus denuncia acerca da mentalidade da religião dos homens. No capítulo 7, no verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. De modo que, querida, você está padecendo de uma questão que não é uma questão. Daí é você querer casar no civil, ou até numa cerimônia religiosa, para estabelecer isso como um marco social, comemorativo, para você se alegrar com aquele a quem você ama e amigos e pessoas queridas, são outros 500. Mas esse estado de dívida não faz o menor sentido, levando em consideração, inclusive, a sua própria história. Meu Deus. Portanto, pense em cima de tudo isso que eu estou te dizendo, porque
Você até colocou aqui que você gostaria de trabalhar na obra da igreja. Mas de fato, minha amiga, essa igreja aí que você menciona, ela é a religião dos homens. Se aí você quiser trabalhar, você vai ter que dançar conforme a música. E a religião dos homens, ela vive na lei. Ela é a principal guardiã da antiga aliança. Ela ainda não migrou para a graça. O máximo que ela faz é a criação de um sistema híbrido. Porque ela fala de Jesus, ela diz que crê em Jesus, ela fala até de graça. Mas a colocação dela é: Deus é amor, mas, olha, Deus é mais, porque a concepção da religião é híbrida. E tudo aquilo que cria um hibridismo no evangelho já deixou de ser evangelho. Já deixou de ser. E isso não sou eu que digo, não. Isso com contundência é o próprio apóstolo Paulo que fala aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 7, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Sim, não dá para fazer hibridização do evangelho, né? Porque tem gente querendo fazer casamento de lei e graça, e aí gera um bolo que nem eles sabem explicar, mas o produto final é uma série de vidazinhas com o discernimento completamente incoerente e descalibrado, vivendo aflições e culpas desnecessárias e, no seu panorama geral, cultivando e administrando hipocrisias. Porque, sinceramente, ninguém é aprovado diante da lei, diante de Deus, né? Por isso, querida, eu espero ter respondido a sua questão. Eu quis aqui fatiar, pelo menos para que você pudesse entender. Afinal, querida, fazer a obra de Deus é amar. E para isso você não precisa de púlpito, você não precisa de microfone e você não precisa de cadeiras na sua frente. Você quer fazer a obra de Deus, querida? Olha aí para ao redor da sua vizinhança. Vê, gente, olha eu aqui. Olha eu aqui. Você sabe onde que eu estou aqui? Eu estou aqui dentro do meu quarto. Eu estou dentro do meu quarto, a minha cama está aqui, ó, logo do meu lado aqui. Tá? Eu estou aqui com um negocinho que você compra em qualquer loja aí, ó, de artefatos de celulares e smartphones, um negocinho com uma luz aqui na minha cara, com um suportezinho aqui, segurando o celular. E tem uma série de pessoinhas aqui me ouvindo, e com a graça de Deus eu espero de coração que estejam sendo abençoadas. Você está entendendo que eu não preciso aqui de púlpito, eu não estou no púlpito de nada. Eu estou aqui falando daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu estou aqui comunicando, divulgando o evangelho na maneira como ele me transformou e como eu vejo ele transformando pessoas em seres melhores, mais sábios, mais sensatos, com mais bom senso na vida, sabendo discernir entre o sim e o não, o certo e o errado, utilizando o evangelho não como um dogma, mas como um princípio de vida, e nessa direção trazendo aplicativos criativos e inteligentes para as situações mais inusitadas, né? Mais inusitadas. Então, querida, reveja inclusive a sua expectativa do fazer a obra de Deus.
ok? Porque até esse tipo de coisa na religião dos homens incutiram na sua cabeça que obra de Deus é uma coisa que só acontece dentro das paredes de cimento de um prédio com uma placa do lado de fora se chamando igreja, né? E minha amiga, o sal, ele só tem o seu valor se ele atuar fora do saleiro. É fora do saleiro que ele ganha sabor e vira tempero, porque dentro do saleiro ele é apenas um sal, ok? É triste o momento em que vivemos, onde, assim como foi na época de Paulo, ele com o evangelho, precisando evangelizar aqueles que tinham estabelecido a primeira aliança, hoje em dia, o evangelho precisa continuar evangelizando aqueles que, embora se digam cristãos, vivem como se fossem discípulos de Moisés.